amigos a juntos fazermos uma oração, para então nós podermos prosseguir o nosso estudo de hoje. Vamos orar? Oremos. Ó Pai de amor, Pai de graça e de bondade, nós lhe agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos ter acesso à Tua palavra e, através dela, a revelação que queres fazer de Ti. Muito obrigado pela atuação do Teu Espírito, o ministério dos santos anjos, a intercessão de Cristo, e por teres, ó Pai, desde antes da fundação do mundo, dado o Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje iremos falar um pouco, Pai, a respeito desse plano maravilhoso. Queremos pedir que Tu abra o nosso entendimento e ajude-nos, ó Senhor, a aprender o que queres nos ensinar. Os méritos maravilhosos de Teu amado Filho Jesus, nós oramos, agradecidos, entregues a Ti. Amém, amém. Ok, meus amigos, juntos estamos então para mais um estudo aqui na classe bíblica Escavando a Verdade, essa que é a classe bíblica do projeto Restauro Integral, e que os amigos aí se somaram para estudar essa palavra desde o final do ano passado. Nós vamos aí há quase um ano de estudo, estudando todas as semanas alguns trechos da palavra de Deus, e hoje nos cabe um assunto importante. Hoje, na tipologia que estamos utilizando nessa classe bíblica, nós estamos aí saindo do pátio do santuário e adentrando ao santuário propriamente dito. Estamos ali na parte das portas do santuário, nos aproximando dessa questão da parte do pátio, onde nós vamos falar sobre o plano da salvação. Estamos utilizando o santuário bíblico como sendo um pano de fundo para a apresentação de vários ensinos, de várias lições. E hoje nós vamos aí estar utilizando essa questão do plano da salvação, a exposição do plano da salvação, sem pretensão alguma aí de estarmos fazendo toda o estudo a respeito disso, como se pudéssemos esgotar o assunto, sem uma pretensão de fazermos algum tipo de questionamento isento de qualquer questionamento, não é esse o objetivo. Vamos apresentar a palavra de Deus, uma coletânea de passagens bíblicas, tá? A maior parte delas, ao menos na parte inicial, esses conceitos iniciais, né? Da metade para o fim nós vamos estudar todas, mas na parte inicial eu vou estudar apenas algumas com vocês. Deixei elas até em letrinha um tanto quanto pequena, até há pouco eu estava aumentando algumas delas, que foi o motivo pelo qual atrasei, porque isso faz parte de uma coletânea escrita que certa vez eu fiz e que eu estou transformando agora em uma apresentação, nessa que eu vou apresentar a vocês, e vou disponibilizar depois no grupo aqueles que quiserem estudar mais a fundo esse assunto. Ok? Vamos estar então aí já abrindo esse ensinamento, essa colocação sobre a questão do plano da salvação. Então, vou mais uma vez compartilhar aqui a minha tela com vocês. Nós já vamos estar aí aprendendo um pouquinho sobre o que o Senhor deseja nos ensinar quanto a isso. Vou aqui compartilhando, vamos ver a apresentação desde o início. Ok. Por que ele não está vendo os slides? Agora sim. A gente vai conversar um pouquinho, então, mais uma vez, sobre a questão do plano da salvação, né? Aprendendo um pouquinho sobre isso, entendendo que há algo, né? Nos diz a palavra de Deus, aqueles que quiserem acompanhar, o texto já está na tela, mas se vocês desejarem, isso está em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, né? Um contexto ali, nós vamos ler especificamente o verso 19 e 20, mas para nos darmos um contexto. Né? Verso 13, a partir do verso 13, 1 Pedro 1, a partir do verso 13, nos diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Interessante algumas expressões, né? Umas expressões que trazem várias repercussões
e que muitas vezes nos faz pensar se nós estamos aprendendo sobre a palavra de Deus ou sobre tradições humanas, porque olha só algumas expressões que temos aqui. Somos trazidos na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo se revela como filhos da obediência. Parei, mas é para obedecer? Não basta ter o amor de Jesus? Como é que é isso? Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Antes, quando não conhecíamos a Deus, nós tínhamos uma determinada prática, um determinado estilo de vida, um determinado estilo de pensar. Antes, quando não conhecíamos a Deus. Mas agora que conhecemos a Deus, não somos mais ignorantes. Não devemos mais amoldar as paixões, aos impulsos que tínhamos antes. Às vezes, algumas pessoas que já desde cedo, né, desde bebês, a família já vem de uma tradição cristã forte e já consegue ensinar isso desde os primeiros passos, os primeiros momentos. Já é feito ensino, inclusive, da palavra de Deus, né? Já é inculcado nos filhos a lei do Senhor, né? Shema, o Israel, de Deuteronômio 6. O Senhor, nosso Deus, é um. Já para nós inculcarmos os nossos filhos os seus mandamentos. Então, as pessoas às vezes já crescem assim, e alguns já escolhem isso e se amoldam mais facilmente. Outros têm um pouco de dificuldade com o dia, outros não entendem bem o que é. E aí são passos da carreira cristã, passos da agência que nós devemos cuidar para que nós nunca paremos. Porque o caminho de santificação é um caminho longo, é uma caminhada longa que nós precisamos aprender a fazer por nós mesmos. Não podemos apenas seguir o Deus de nossos pais, mas precisamos seguir Deus verdadeiro, o nosso Deus. Sim, ele pode ser o Deus dos nossos pais, mas ele quer ser o nosso. Nós não seremos salvos pela fé dos nossos pais. Ela nos ensina, ela nos mostra um caminho, ela é testemunho, mas ela não nos salva. O marido não salva a esposa não salva o marido, o pai não salva filho, o filho não salva a mãe, e vice-versa, nada disso pode ocorrer. Então, mas somos filhos da obediência. Vamos amoldando as paixões que temos anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-nos santos também vós, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo. Porque eu sou santo. Sim, lá no Evangelho nos é dito para sermos santos como Deus o é em amor. Então, o amor é o vínculo da perfeição, o amor é que santifica, como diz lá no Evangelho. Agora, aqui o contexto é a santificação em si. Ora, se invocais como um pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, então as obras têm a sua importância em relação ao juízo, portanto, vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, enquanto estamos vivendo aqui nesse mundo, aqui é o local da nossa peregrinação, sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que hoje as pessoas se matam, mas são coisas corruptíveis, mas que fôssemos resgatados com o vosso fútil procedimento que os vossos pais nos legaram. Mas nós fomos resgatados pelo quê? Pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser fundado, Jesus Cristo, na sua união com o Pai, na eternidade que eles tinham, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles já haviam escolhido se entregar por nós. Eles já haviam escolhido morrer em nosso lugar. O pecado não pegou Deus de surpresa. Em sua eternidade, ele sabia o momento em que o pecado existiria. Sabia da rebelião de Lúcifer. E ainda assim ele escolheu criar Lúcifer, porque se ele não tivesse feito, talvez nada disso tivesse acontecido, talvez ouviria o pecado em algum momento futuro para alguma outra criatura, não sabemos. O fato é que Deus sabia que Lúcifer existiria e por isso ele amou tanto a Lúcifer, por isso ele esteve tão próximo dele por tanto tempo, para que ele pudesse realmente aprender dele. Porém, o mistério da iniquidade, nos fala Paulo, um dia começou a habitar o pecado no meio de alguém que só conheceu a harmonia. E aí a história existe. E Deus continuou ainda amando Lúcifer e o criou e deixou que as coisas se mostrassem como sendo o que são.
para que entendessem a real dimensão do seu amor, de seu caráter. Não porque fazia parte do plano de Deus, porque não fazia, mas sim porque é necessário a cada um de nós aprender quem é Deus. Um mal necessário, a existência do mal nesse mundo. O mal precisa se revelar como sendo mal, como nós já estudamos aqui na classe, tá? Para que possa chegar a um fim um dia. Porque o nosso caráter precisa ser lapidado, moldado, porque o nosso testemunho tem que ser aprimorado, porque o mal, se mostrar como sendo mal, dá justificativa para que Deus coloque um fim nele um dia, porque ele é longânimo para conosco, querendo que cada um de nós não pereça, mas sim que chegue ao arrependimento. Nos fala aqui Pedro, um pouquinho mais para frente, capítulo 3. Ele é longânimo, ele permanece animado conosco por um longo período de tempo, apesar de quem nós somos, para que nós possamos vir a aprender. Esse plano da fundação, que estava preparado desde antes da fundação do mundo, foi manifestado no fim dos tempos por amor de nós. Ali, na cruz do Calvário e na ressurreição de Cristo, na sua ascensão ao céu, na intercessão dele diante do Pai por nós. Nós vamos estudar sobre o juízo de Deus e sobre o papel de Cristo. Nós já vimos Cristo como sumo sacerdote, e ele assume o papel de sumo sacerdote quando assume o papel de segundo Adão. Ele encarna aqui e, ao ascender aos céus, ele passa a interceder por nós diante do Pai, como nosso irmão mais velho, como nosso sumo sacerdote. Faz a ligação perfeita entre a divindade e a humanidade, e entre a humanidade e a divindade. Plenamente Deus, para revelar Deus ao homem, e plenamente homem, para revelar Deus ao homem, mas especialmente para nos representar diante da divindade. Por meio da fé dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glórias. Eu estou lendo o verso 21 de 1 Pedro 1. E lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, a nossa alma também se torna pura. Perceba que Jesus fez essa purificação, mas a nossa alma também se torna pura pela obediência à verdade. Há um papel importante aí do ser humano nisso, nós já vamos conversar a respeito disso. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, tem que ser algo mais sincero possível a um ser humano. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Esse é o evangelho eterno. Essa é a boa nova. Esse é o plano da salvação. Nós precisamos entender aqui algumas coisas, meus amigos. Essa sequência de passagens que eu falei são muitas, tá? Nós não vamos conseguir aí ler todas, tá? Mas vamos ler algumas delas, e eu vou deixar depois para que vocês possam ter acesso a esse texto. Opa, Anne, eu só vou reduzir isso, fechar o teu microfone. Obrigado, Anne. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, ali logo após a entrada do pecado no mundo, quando Deus veio na viração do dia. Deus é tão fiel e tão transparente que ele não esperou Adão e Eva pecarem para então aparecer e os condenar. No tempo oportuno, ele deu a eles um tempo para refletirem. E eles perceberam o que haviam feito e começaram ali já a acusar uns aos outros. E no tempo da viração do dia, quando Deus costumava vir, ao nascer do sol e ao pôr do sol, nesse momento seria o pôr do sol, e então Deus veio, eles ouviram a voz de Deus que dizia: Adão, onde estás? É claro que Deus sabia, mas Deus estava, conforme nós já estudamos, dando oportunidade, com perguntas retóricas para que a humanidade, Adão, ali pensasse, refletisse e visse o que havia feito. E naquele momento onde ocorre o primeiro juízo feito por Deus à humanidade, ele então dá a sentença à mulher, dá uma sentença a Adão e também dá uma sentença à serpente. A mulher Deus ouve e justifica. Ao homem Deus ouve e também justifica, mas a serpente ele só dá a sentença. Estabelecerei inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Veja que há um destaque aqui. Aliás, esse homem merecia até um artigo
ser em letra maiúscula. E é um artigo definido. Não é um descendente, mas é o descendente. Viria o descendente da mulher, Jesus Cristo, que é apresentado novamente lá em Apocalipse capítulo 12, quando a mulher dá luz ao filho varão. Nós vamos depois estudar mais próximo, aí na metade do segundo semestre em diante, vamos estudar profecias, vamos estudar as cenas proféticas de Daniel e Apocalipse, e vamos aprofundar um pouco melhor isso. Mas lá, a mulher dá luz ao filho varão, a esse Cristo, a esse descendente, porque ele, esse descendente, vai ferir a cabeça da serpente, a ferida mortal, a pisada sobre a serpente, que viria a ser, entre aspas, sarada por causa de que o ser humano novamente iria dar o governo a essa serpente no final, no tempo do fim, ali em Apocalipse 13, nós vamos voltar a estudar isso. E essa serpente vai picar, vai ferir o calcanhar desse descendente, tanto que Cristo é morto. Fui formada desde a eternidade, falando sobre a salvação, Salomão falando sobre ela, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. No quanto tu, Bet-Lelechem, Belém, casa do pão, Efratá, né? Frutífera, embora pequena demais para figurar dentre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cuja origem são desde os dias da eternidade. Jesus Cristo, um com o Pai, um com Deus em sua natureza, é chamado de Pai da eternidade, no texto de Miqueias, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é eterno. E ele encarna, nos diz João capítulo 1, o Verbo se fez carne para habitar entre nós. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. O Verbo se faz carne e, ao encarnar, ele se despe da divindade e fica preso numa forma humana por toda a eternidade por amor de nós. Esse é o motivo pelo qual Hebreus capítulo 1 começa com a entronização de Cristo. Cristo volta ao céu, ele é entronizado para ser dito para os santos anjos que ele continua Deus, ainda que não da forma com que eles o conheciam antes, mas ele continua sendo Deus. Romanos 3, 25. Nós podíamos, e para esse estudo, estudar e muito bem o livro de Romanos. Romanos 3, 4 e 5 falam da primeira fase da salvação, que é a justificação. Romanos 6, 7 e 8 vão falar da importância da parte humana na salvação. Né? Teremos tempo, nós leremos esses textos e vamos parando e explicando para os amigos. Mas aqui eu coloco de vez em quando vários trechos aí de Romanos nessa coletânea de textos para que nós possamos entender. Primeiro agora o assunto inicial, que é esse assunto de o plano da salvação está preparado desde a eternidade. Ora, aquele que, desculpa, o texto Romanos 3, 25, primeiramente. Deus o ofereceu como um sacrifício para propiciação por meio da fé, por uma oferta para tapar, para cobrir o nosso pecado por meio da fé, pelo seu sangue, proclamado a evidência da sua justiça, porque Jesus Cristo veio para cumprir a lei. O salário do pecado é a morte, nos diz Romanos 3, 21. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom de gratuito de Deus. O salário do pecado é a morte. Jesus veio para morrer. Ele não veio para aí anular a lei. Pelo contrário, ele veio para cumprir à risca, em sua excelência, em cada detalhe. Como evidência de justiça, para nossa misericórdia, ele havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, sim, temporariamente, mas ali foi feito justiça. Se houvesse outra forma, Jesus Cristo não precisava ter morrido, ele orou por isso. Se há outra forma, Pai, afasta de mim esse cálice, porque sendo ser humano, ele sabe que não é natural ao ser humano sofrer, não é natural ao ser humano nem mesmo entregar-se para morrer numa morte de salvação de outras pessoas. Ele sentiu o peso, o fardo da culpa dos nossos pecados. Ao Senhor agradou moê-lo, nos diz Isaías, fazê-lo enfermar, verso 10 do capítulo 53 de Isaías. Ali ele carregou sobre o madeiro o peso do pecado de todos nós, o peso da condenação que o Pai fazia, a ira de Deus estava sobre ele. E é por suas pisaduras que nós somos sarados.
Romanos 16, no finalzinho do livro de Romanos, Paulo, resgatando um pouco da mensagem para introduzir, ele nos menciona assim: ora, aquele que tem o poder para nos confirmar pelo meu evangelho, segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Isso vem desde muito tempo. Desde antes da fundação do mundo, como nós já lemos, já estava preparado, porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Será essa a nossa condição? Em Cristo, pode ser. Sem Cristo, não. Não vamos cair aí no erro que alguns chamam de perfeccionismo, porque não é assim. Mas em Cristo, crescendo em Cristo, sim, nele nos é possível. Colossenses 1, 26 nos diz que o mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Então é possível chamar de santo. 2 Timóteo 1, 9 e 10 nos diz, porque ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, porque as nossas obras são nada, trapo de imundícia, mas em função da sua própria determinação, ele determinou isso na sua própria graça. Essa graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Essa graça, ela nós não somos tratados como merecíamos, isso é graça. Nós deixamos de ser tratados como merecíamos, isso é misericórdia. A misericórdia e a justiça se beijam, nos diz Salmos, ali na cruz do Calvário, as duas coisas ocorrem claramente, a justiça e a salvação, a paz que Deus quer fazer com a humanidade, exatamente as duas coisas. Deixamos de ser tratados como merecíamos, somos tratados com misericórdia, portanto, e nos estendendo a sua graça, nos dando o que nós não merecemos. Essa graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo, mas agora ele se manifestou de uma vez por todas, nos diz Paulo aqui e também lá em Hebreus, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Em Tito, Paulo nos assim, ele temos nele a fé e o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual Deus, o próprio Deus, que não mente, prometeu antes da criação do mundo. Todos os habitantes da terra vão adorar a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Vários são os textos dizendo que Deus não foi pego de surpresa com o pecado, porque o plano da salvação, a resposta de Deus ao pecado, já estava preparado desde antes, muito tempo antes da fundação do mundo. A vida se manifestou, nos diz João, e nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava em paz com o Pai, e ela nos foi revelada. Sabeis, continua João, na mesma carta, no capítulo 3, e igualmente, que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Deus proveu para nós um Salvador justo, um Salvador santo, sem pecado. Porque apenas assim o pecado pode sair desse mundo. Apenas assim. Senão, esse Salvador, ele é que precisaria de um Salvador. Jesus Cristo, embora tenha vindo ao mundo a semelhança do pecado, como nos diz o texto de Romanos, ele não pecou. Ele permaneceu firme, sem pecado. E vindo à semelhança de pecado, não sendo pecado, por quê? Porque ele veio plenamente como um ser humano, mas também plenamente divino. E a natureza divina estava com ele, e ele a dignificava. Ele a purificava. Foi desse modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, no tempo exato. Nesse último tempo, Deus falou mediante o seu Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, o que existe, por meio de quem
criou o universo. Glórias a Deus nos mais altos céus, cantam os anjos, anunciando o nascimento de Cristo. Paz na terra às pessoas que recebem na sua graça. Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter movido em nosso benefício. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Para fazer o passo inicial, Deus não leva em consideração. Para os passos seguintes, sim, porque Deus não tem por inocente o culpado. Tanto que era necessário um sacrifício, falando do sacrifício dos animais, e foi necessário um sacrifício, o sacrifício definitivo, do qual todos aqueles sacrifícios dos animais eram um símbolo, sombra das coisas vindouras, do Cordeiro de Deus que viria e veio para o perdão dos pecados do mundo. Por isso existia essa questão, por isso que a salvação, conforme nós já estudamos, inclusive aqui na classe, mesmo nos tempos do Antigo Testamento ou no Novo Testamento, elas são a mesma coisa. A salvação sempre foi pela graça, mesmo antes de quando a lei foi dada por escrito. Foi imolado um cordeiro lá no Éden, quando o pecado começou, foi feito vestiduras de cordeiro. Adão teve que matar um cordeiro para si, e Deus realizou o primeiro ritual. Deus assumiu o papel como sacerdote, assume então o papel do que ali foi feito e fez vestiduras de pele para Adão, para cobrir a vergonha de sua nudez, pois ele já não tinha mais a veste de glória, a veste de luz que circunda aqueles que são santos em Deus. Mas que voltará a existir. Nós vamos ver daqui a pouco a terceira parte da salvação, a glorificação voltará a existir e as vestes de glória voltarão a estar sobre Adão, sobre Eva, quando ressuscitados forem receber aí a glorificação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliou com ele, conosco, né, com o mundo. Contudo, quando da parte de Deus, o nosso Salvador, foram manifestadas nele foram manifestadas todas as misericórdias em favor dele pela humanidade. Desse modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. A palavra se fez carne, habita entre nós, o verbo se fez carne. E assim ele permanece encarnado da mesma forma, sendo sim onipotente, sendo sim novamente onisciente, embora tendo aí estado aprisionado numa forma humana. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordena o anjo. Não lhe faças nada, agora bem sei que temes a Deus, porque não negaste teu filho, teu amado único filho. E isso foi o exemplo, pai da fé, Abraão ali, no sacrifício de Isaac, ele realmente faria isso, embora sabia que Jesus Cristo, que Deus tinha poder para ressuscitar esse mesmo filho que ele ouviu da promessa de Deus, que seria novamente trazido, que seria ele, através dele, que viria o Salvador, que através dele viria a bênção para todo mundo, que seria pai de uma grande nação. Nesse filho, viria a grande promessa. E por isso, ele então confiou e foi fazer aquilo que não seria necessário de ele fazer se ele tivesse confiado em Deus lá no passado e não se envolvido com Agar. Mas porque ele se envolveu com Agar, teve Abraão que ter uma outra prova de fé e realmente ele aceita e vai a cabo. E antes de realmente vier a sacrificar Isaac, Deus então provê para ele um cordeiro. Isaac, nos representando, ele era jovem, tinha força física, poderia facilmente fugir de Abraão, mas ele se entrega num símbolo de Cristo, do mesmo jeito que um cordeiro se entregava no sacrifício, a Isaac se entregou ao Pai. Ora, quando éramos inimigos de Deus, somos reconciliados com ele, com Jesus, mediante a morte de seu Filho, quando mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Aquele, diz Paulo em Romanos, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas que nos ligam à salvação? Esse grande Deus que traz todas essas promessas, que ordena ali o sacrifício de Isaac, mas que envia um menino para nascer, um filho que nos foi concedido, que está sobre ele, sobre esse filho,
Sobre os seus ombros está toda a questão da própria salvação. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus e Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Sar Shalom. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, é Ele que o revelou. Como João Batista clamou lá no deserto, Ele é a revelação. Quem nele crê, quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado. E aqui está um outro verso importante para falarmos sobre o plano da salvação. Quem não crê no Filho de Deus está condenado, porque todo pecador, o salário do pecado é a morte. Então, a condenação final do pecado, que é a morte eterna, está para todos aqueles que não aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque aquele que não acreditou no nome do Filho unigênito, ele não quer ser perdoado, porque não quer escolher a justiça que está em Cristo, não quer escolher a forma de salvação que Deus escolheu. As pessoas não podem escolher a sua própria forma de salvação. Assim fez Caim. Resolveu ele, como era agricultor e não era orgulhoso, não queria pedir para o irmão que era pastor um cordeiro, ele resolveu pegar o melhor dos frutos da terra para oferecer. Ainda que ele tenha o seu melhor, não foi aquilo que Deus pediu. Deus pediu um cordeiro como um símbolo da salvação. Então, o ser humano não se salva como Caim não se salvou ao oferecer o melhor do fruto da terra. O ser humano não consegue comprar o favor de Deus, ainda que dê o seu melhor. Isso é um engano, uma filosofia enganosa que veio desde muito cedo na história desse mundo e que ainda engana muitos hoje. Há pessoas que dizem, mas eu não mato, eu não roubo, por que eu preciso de um Salvador? Como se a nossa natureza não se manifestasse, como se não existisse em nossos pensamentos, em nosso coração e muitas vezes em nossos atos coisas que não agradam a Deus, pecados que quebram a lei do Senhor. De fato, nos diz João 6, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esclareceu-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Marta e Maria não haviam entendido isso. Aquele que crê em mim mesmo, que morto viverá. Sim, eu sei que viverá lá no último dia, mas é ainda aqui verás a glória de Deus. E ele ressuscitou a Lázaro. Sim, ainda aqui ele pode operar muitos milagres, mas aqui não temos a salvação eterna. Quando falamos do plano da salvação, falamos de algo muito, muito maior. Falamos de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, nos diz Apocalipse 1:5, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e mediante do seu sangue, ele nos libertou a todos dos nossos pecados, libertou a todo aquele que desejar estar com ele. E assim nos é dito, por exemplo, em Romanos, não há comparação entre o dom gratuito de Deus e a transgressão. Porque se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Assim entra por um só pecado, um só homem o pecado no mundo e com ele a morte. Então, pela fidelidade de um só homem, também sai a condenação e a morte do mundo. Entra por um só homem e através desse homem todos os demais, porque recebem a natureza pecaminosa de Adão, mas também pela fidelidade de um só homem, o pecado é retirado do mundo. E pelo exemplo de um só homem e pela intercessão dele diante do Pai por nós, podemos ser nós justificados. Cada vez que erramos, Jesus Cristo oferece ao Pai, mostra suas marcas nas mãos, no lado, nos pés, da coroa de espinhos, os flagelos, por ele, Pai, o meu sangue derramei por ele. Tampouco entregais os membros do vosso corpo, nos diz Paulo em Romanos 6,13, como instrumentos de iniquidade, antes consagrai-vos a Deus como quem fosses levantados da morte para a vida. Consagrai-vos a Deus, saindo da morte, saindo do mundo de pecado, para uma vida de santificação, uma vida de santidade, uma novidade de vida. E ofereçais os vossos membros do vosso corpo a ele como instrumento de justiça. Isso é justo em Cristo. É justo que nós tenhamos arrependimento e, não tendo sido justificados, voltamos a viver a vida que sempre queríamos viver. Pedro, mencionando ali na carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, um pouquinho antes no verso, capítulo 2,
Segunda carta de Pedro diz assim, no capítulo 2, a partir do verso 20. Segundo Pedro 2:20. Portanto, se depois de termos escapado das contaminações que há no mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vos deixarem enredar de novo e sendo vencidos, torna-se o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como ele aconteceu, o que diz o certo adágio verdadeiro, o cão voltou-se ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É possível, meus irmãos, mesmo conhecendo a salvação e estando na condição de salvos e santificados em Cristo Jesus, o ser humano perder a salvação. Esse é um texto clássico a respeito disso. Paulo menciona, se você está em pé, cuide para que não caia. Nós precisamos entender isso. O plano da salvação foi dado para todo ser humano. Todo ser humano, mesmo antes da fundação do mundo, poderia ser salvo em Cristo Jesus. Deus já havia tomado providências. Porém, era necessário que cada um de nós entenda isso e lute para permanecer na condição de salvo, na condição de justificado. Tampouco entregais o vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, estou lendo de novo. Antes consagrai-vos a Deus como aqueles que fossem levantados da morte para a vida. É para sair, não é para ficar naquele estado, não é para voltar para um estado de degradação. Mas, em si, agimos como um instrumento de justiça. Gálatas 2:20 nos diz: Fores crucificados juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Como que Cristo vai viver em mim, sendo eu pecador? Porque ele está fazendo essa transformação, essa salvação. É ele que está vivendo, é a vontade dele que está se manifestando e não a minha. Eu me submeto. Então eu estou simbolicamente morto. O meu eu está na cruz para que Jesus viva no trono do meu viver, no trono do meu coração. E é essa nova vida sem a qual nós não poderemos ver o reino dos céus. A santificação, Hebreus 12, verso 14, sem a qual ninguém verá o reino dos céus. Necessário vos é nascer de novo, disse Cristo a Nicodemos. Sem essa novidade de vida, nós não receberemos a salvação. A nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. E é o sacrifício de Cristo, o amor de Cristo me constrange. É o amor dele que me motiva a me entregar, a ser modificado em Cristo Jesus. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O eu precisa permanecer como morto. Deus comprova o seu amor para conosco por meio de seu filho, de ele ter dado o seu filho para morrer pelos nossos pecados. E quando Cristo ali morreu pelos nossos pecados, nesse momento, isso foi para o nosso benefício, pois nós ainda na época andávamos em pecado. Aquele que não poupou nem mesmo seu filho, como mais ele se entregou por nós, ele vai nos conceder também todas as coisas. No entanto, nos diz Paulo em Efésios, Deus que é rico em misericórdia, por meio de um grande amor com que nos amou, esse amor que nos amou primeiro, mesmo sendo nós ainda pecadores, nos diz Paulo, esse amor nos constrange ao quê? A nos humilharmos diante de Deus e permanecermos no seu amor. Observamos, portanto, no entanto, que aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, porque ele se fez mais uma vez, ele encarnou. Jesus coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos nós, ele experimentasse a morte. Ele que o imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filho de Deus. Nós merecíamos era a morte, mas nós somos tratados como filho de Deus. Na realidade, somos filhos dele. E por esse motivo o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele mesmo. Foi desse modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus dado o seu Filho unigênito, para que nós pudéssemos viver por intermédio dele. Sendo assim, importante esse aspecto aqui. Deus, ele quer que nós participemos na obra da salvação. Sendo assim, meus amados, sei que sempre obedecestes, não somente na minha presença, como também muito mais na minha ausência. Colocar em prática a vossa salvação. Outras traduções dizem: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Reverência a Deus, porque é Deus que produz em vós tanto o querer como o efetuar, o realizar, de acordo com a sua boa vontade.
Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho realmente saudades, minha alegria e coroa permanecessem firmes no Senhor. Permanece firme no Senhor para que não venham perder a salvação. Não vos escrevo dessa forma. Paulo não teria motivo para dizer para permanecer firme se eles não pudessem cair. Não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, como já para vos advertir, como os meus filhos amados. Né? João menciona, amados, exortos para como peregrinos e estrangeiros a vos abster das paixões da carne que batalham contra a vossa alma. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna com todos aqueles que lhe obedecem. Então, necessário é a obediência. E o carinho dele para convosco é mais ainda intenso ao recordar a obediência de todos vós, como de receber com temor e tremor. Essa santificação, sem ao qual ninguém verá o Senhor. Portanto, é para sermos perfeitos, porque uma vez que nós sabemos que passarmos pela aprovação da vossa fé, ela vai produzir perseverança, nos diz Tiago, e a perseverança vai ter ação completa, a fim de aperfeiçoar, de nos completar, para que nós possamos ser chamados perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Sendo assim, devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Devemos ser perfeitos nele. Eu vou avançar aqui um pouquinho, para que nós possamos entender a real dimensão do que devemos fazer na nossa parte da salvação. A obra da salvação é uma obra divina. É Deus quem opera ela. Mas há uma parcela humana, conforme vários dos textos que nós explicamos aqui. Eu vou começar falando a respeito que algumas ideologias existentes na atualidade, e algumas que já se estendem aí de muito tempo na história da humanidade, falam sobre salvação. Uma das máximas do espiritismo, chamado, que chamam inclusive de evolução, é que a partir do momento em que nós vivemos nesse mundo, nós temos um karma, nós temos que buscar atingir isso, passar por isso e ir aperfeiçoando, crescendo em luz, para que à medida que vamos encarnando e reencarnando, atingimos um estado tal ao qual já podemos ser considerados salvos. E o caminho para isso, claro, há várias vertentes do espiritismo, mas a vertente kardecista diz que fora da caridade não há salvação. Aqueles que creem, né, nessa encarnação e reencarnação entendem que muitas vezes o Espírito de Deus leva uma alma para reencarnar novamente. E essa alma, quando vai participar desse novo nascimento, vai estar numa comunhão diferenciada para poder atingir esse patamar aí de crescimento. E até ela conseguir evoluir e atingir esse pleno estado aí de salvação. Há ramos do cristianismo que entendem que as pessoas nascem em pecado. Nós já estudamos sobre a natureza pecaminosa aqui na classe. Sim, nós nascemos em pecado, mas não são ritos religiosos que tiram o pecado de nós. Não é isso que diz a Escritura. Nós precisamos nos organizar para mantermos entregues a Deus para que não percamos a salvação. Essa salvação que foi, sim, recebida na cruz do Calvário, pelo que Cristo fez por nós, e por rito religioso nenhum. Nenhum rito religioso faz isso. Não há, como alguns creem, partes intermediárias. Não se trata de ali batizarmos crianças, e se crianças não são batizadas, ficam no limbo. Ou ainda estados intermediários entre a salvação, como é chamado purgatório, do qual depois de algumas almas ficando um tempo ardendo ali, são resgatadas por anjos de Deus para serem novamente encarnadas. Isso não está na Bíblia. Por exemplo, se você for em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, verso 27, nós vamos estudar, tá, sobre o estado da alma após a morte. Serei eu mesmo que farei esse estudo com vocês, tá? Mas e será logo, não será agora, mas olha o que diz Romanos 9, Hebreus, me perdoem, Hebreus 9, verso 27. Pois assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e não um ciclo interminável ou quase interminável, muito longo, de morrer, reencarnar e de novo morrer e reencarnar. Mas ao homem que está determinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só temos uma chance
de alcançarmos a salvação biblicamente. Uma chance, não outras. Ainda que denominações cristãs creiam nisso, mas isso não está de acordo com a Bíblia. E depois, quando estudarmos sobre a questão da alma após a morte, nós mencionaremos por isso. Assim como não há na Bíblia um local chamado inferno. Inferno é um local, o lago de fogo e enxofre é um local futuro, no qual virá a condenação. Foi preparado para Satanás e seus anjos, para que lá eles recebam a condenação. E aqueles, os ímpios, que não aceitarem a graça de Cristo Jesus, também receberão a sua condenação. E não é um fogo eterno que fica ardendo eternamente. Nós vamos estudar sobre isso mais detalhadamente, irmãos, tá? Mas agora, meus amigos, eu estou citando para que fique claro, estamos falando do plano da salvação, e há alguns entendimentos sobre a salvação que não estão totalmente harmonizados com a Bíblia. Se pega um texto, se tira ele do seu contexto para, por um pretexto, tentar passar uma ideia. E a ideia do inferno já foi utilizada por muito tempo para amedrontar as pessoas e mantê-las fiéis a uma ideologia. E não é isso que a palavra de Deus diz. Haverá sim um fogo eterno, o mesmo fogo eterno que, segundo a carta de Judas, a última carta de Apocalipse, se você voltar uma página de Apocalipse, você tem um capítulo de um capítulo, você tem um livro de um capítulo só, Judas, e vai falar no verso 9, se não me falha a memória, vai falar do fogo eterno que destruiu Sodoma e Gomorra. O fogo eterno que destruiu Sodoma e Gomorra, ele não está ardendo até hoje, a gente nem sabe direito onde é Sodoma e Gomorra. Provavelmente é ali próximo ao Mar Morto, no monte que tem um sinônimo, Monte Sodoma. Provavelmente, mas não está pegando fogo até hoje. Isso tem que ficar claro. O fogo eterno que destruiu Sodoma e Gomorra teve um resultado eterno. Essa cidade nunca mais se levantou. O fogo eterno que queimará nos ímpios. Sim, será por um tempo que eles acontecerão. Diz Jesus no livro de São Mateus que quem pouco pecou, com poucos açoites serão castigados. Quem muito pecou, com muitos açoites serão castigados. Haverá uma proporcionalidade do tempo devido à exigência do juízo de Deus. Um Deus justo. Minha é a vingança, diz ao Senhor. Ali, na ira de Deus, eles vão sorver o peso do fardo da ira de Deus sobre si. Mas não é essa ideologia que se criou do Hades, da sepultura, do inferno. O que está traduzido por inferno na Bíblia simplesmente é sepultura, um local de descanso. Finito. Nós vamos aprender, vamos estudar sobre o estado da alma após a morte. Não é um local que vão sofrer eternamente, senão ficariam vivos para estarem sofrendo, terão vida eterna. Eles terão vida eterna no sofrimento. Não, Deus não é esse Deus tirano. Sim, será proporcional o tempo que ficarão sobrenaturalmente recebendo do fogo de Deus. Mas assim que terminar, terminou. Deus fará novo céu e nova terra. Esse mundo será recriado. E ao ter sido recriado, não ficará um local nele lá para tormento eterno. Isso não é bíblico. É o resultado desse fogo que é eterno, não ele em si. Então nós precisamos entender que não são dessa forma. Não é porque pegou um estado lá de pecado e que foi batizado e que depois vai confessar ao sacerdote para dizer que fora da igreja não há salvação. A própria frase de Kardec, de Allan Kardec, é uma resposta ao dito católico que fora da igreja não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. É isso que ensina a Bíblia. Eu sou o caminho. Ninguém chega ao Pai senão por mim, diz Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, ele é o mediador. Ele é o único mediador, o único nome dado entre os homens no qual há salvação. Não há outro mediador, nos diz Paulo na carta a Timóteo. Não há outro mediador. Não há santo mediador, não há Maria mediador, não há nada. Biblicamente, o único mediador que temos entre nós e Deus é Jesus Cristo, homem, porque ele se fez homem. Não há sacerdote, não há padre, não há bispo, não há pastor, nenhum é mediador, apenas Jesus. Ele, é através dele que nós vamos ao Pai. Não é por ritual, por procissão, por romagem, não é por nada que o ser humano faça, por mais torturante que seja, autoflagelo se necessário. Biblicamente falando, nada disso existe.
Nada disso existe. Para ser salvo, basta clamar ao Senhor e viver e permanecer em Cristo Jesus. É nele que nós devemos permanecer para continuar salvos. Não se trata de buscarmos ali grandes escadas, como temos inclusive existe em Roma, de joelhos subirmos. Não, nada disso. Nada disso interessa. Há um momento de salvação. Jesus Cristo intercede por nós e quando ele vier, ele nos levará novamente para estarmos com ele aonde quer que ele esteja, lá no céu, na Nova Jerusalém, a cidade que voltará para esse mundo quando Deus criar uma nova terra. E aqui também será um novo céu. Após ele voltar, aquele que há de vir para julgar os vivos e os mortos, acontecerá então a segunda fase do juízo. Nós teremos um ano que nós vamos estudar só sobre o juízo, porque a Bíblia fala sobre o juízo. Tá? A gente vai estudar aí, profundamente isso e aprender sobre isso. Nós entenderemos que a fase do juízo, a primeira fase já começou, nos está mencionado, por exemplo, Daniel capítulo 8, verso 14, 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E lá, em 22 de outubro de 1844, quando ocorreu o final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, que inicia no ano 457 a.C., com um decreto para edificar Jerusalém. Né? Nós contamos no tempo, então, até 22 de outubro de 1844, ali nesse momento, no Yom Kippur daquele ano. Né? Ali ocorre, então, mais uma vez, a purificação do santuário, o santuário celestial. E no santuário celestial que é purificado com o quê? Quando os pecados são retirados dos santos, são retirados dos livros, os registros são retirados dos livros. Por que são retirados dos livros? Porque a situação deles foi julgada e eles foram considerados em Cristo salvos. Mas entenda, jamais vai ser retirado de nós a condenação. A questão é que fomos condenados e Jesus já pagou o preço no nosso lugar. Somos pecadores condenados, mas condenados redimidos no sangue do Cordeiro. O céu não nos terá por inocentes. O céu nos terá por redimidos. Pecadores, condenados e redimidos no sangue do Cordeiro. E foram transformados. Nós lemos ali em Pedro, 2 Pedro 3, verso 9. Deus é longânimo para conosco, querendo que todos venhamos a nos arrepender para termos a vida eterna. É necessário o arrependimento para recebermos a salvação. É necessário confessarmos nossos pecados. E 1 João, capítulo 1, verso 9, nos diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados quando lhe confessamos. E o mesmo texto, o verso continua, além de nos perdoar, ele nos purifica de toda injustiça. O sangue de Cristo tem poder para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. É necessário para a salvação a confissão. É necessário para a salvação que nós busquemos no que está a nosso alcance, buscar a restituição do erro que nós causamos, se causamos um prejuízo a alguém. Devemos nos esforçar nesse sentido, no que está ao nosso alcance. No que não está ao nosso alcance, descansamos em nosso Pai, que pagou muito bem a nossa dívida na cruz do Calvário. É necessário o arrependimento, a tristeza pelo pecado e a busca, o esforço para permanecer na novidade de vida. Esse arrependimento que é obra da atuação do Espírito Santo, da intercessão de Cristo por nós. Nós não conseguimos nos arrepender como convém. Nós conseguimos, no máximo, remorso. Mas há uma grande diferença entre remorso e arrependimento. O exemplo clássico é o exemplo da traição. Na mesma noite, Judas traiu ao nosso Senhor Jesus Cristo. Na mesma noite, Pedro também trai o nosso Senhor Jesus. E ele o nega e perjura e o amaldiçoa na mesma noite. Jesus Cristo olha para si, ele entende o que aconteceu, o galo cantou, ele entendeu o que aconteceu e ele vai e chora amargamente, se arrepende e muda de vida completamente após isso. E Jesus o restitui ao seio da sua igreja quando pede: Pedro, ama-me mais do que esses? Por 3 vezes. E quando Pedro diz: tu sabes, Senhor, ele diz: vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro institui novamente, Jesus institui Pedro novamente, por quê? Porque Pedro o havia traído, e todos sabiam. Precisamos entender essas coisas. Jesus Cristo voltará para nos salvar de nós mesmos. E nós temos que passar pelos passos para recebermos a paz do perdão.
nós precisamos confessar o nosso pecado, nos esforçarmos para restituir, passarmos pelo arrependimento, permanecermos arrependidos e então gozarmos da paz do perdão. Precisamos buscar isso em Deus. E quando nós oramos nos méritos de Cristo, confessando os nossos pecados, confessando nossa condição, como nós não conseguimos por nós mesmos, nós não conseguimos sozinhos, clamamos por um Salvador, nos é colocada a graça de Cristo, que nos perdoa e nos purifica, nos clamamos pelo Espírito Santo, que nos é dado com tudo que ele vem. O Espírito Santo não vem em conta-gotas, ele vem plenamente ao crente em Cristo Jesus, e os frutos do Espírito estão disponíveis ao crente. Ele precisa agora aprender a usá-los em sua vida para a honra e glória de Deus. Por isso, nós temos oportunidades de aprendermos a usarmos a bênção já recebida. Precisamos tomar posse da bênção, um jargão pentecostal da frase, tomar posse da bênção já recebida em todos os aspectos da vida de santidade. Segundo Pedro, capítulo 1, olha que estamos citando bastante Pedro hoje, tá? Vários textos de Pedro, de Tiago, de João, de Paulo. Segundo Pedro, capítulo 1, nos diz bem claramente isso. Podíamos ler até o verso 8, mas pelo tempo vamos ler apenas o verso 3 e o verso 4. Visto como pelo seu divino poder, está falando do poder de Cristo, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida eterna e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. É-nos dado todas as coisas, tudo que nós precisamos para vivermos a vida e a plenitude. Tudo o que precisamos, a vida é piedade, desculpe. Tá? E piedade aqui não está falando de compaixão, piedade é de viver piamente, retamente, religiosamente certinho, os princípios, pelo conhecimento completo daquele que nos chama para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas, é dado, é a graça, todas as coisas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, por essas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina. O quê? Ele quer nos tornar coparticipantes da natureza divina. Ele quer nos tornar em Cristo perfeitos, participantes da natureza divina, livrando-nos das corrupções e das paixões que há no mundo. Seremos libertos das paixões e corrupções que há no mundo. E isso é um aprendizado, é só você continuar lendo, falar da escada de Pedro. Por exemplo, no verso 5, nós vamos reunir a nossa diligência, associar a nossa fé, com a fé a virtude o conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Por essas coisas existindo em nós e em nós aumentando, nós vamos crescendo, porque ela começa fraquinha, pequenininha, mas a gente vai aprendendo e ela vai aumentando, graças a Deus. Fazemos com que nós não sejamos inativos, tem que ser ativo nesse processo. Eu preciso desenvolver a salvação com temor e tremor. Mas lembra o verso seguinte, né? O verso 13 de Filipenses 2. É ele que opera em mim o querer efetuar segundo a sua boa vontade. Sozinho eu não consigo, mas eu preciso me associar ao poder de Deus pela atuação do Santo Espírito, pela intercessão de Jesus Cristo por mim. Eu preciso me associar, colaborar com Deus e desenvolver a minha salvação. Não de qualquer jeito, como eu quiser, mas é com temor e tremor. A referência a ele, eu preciso lhe obedecer, tem que haver frutos para a obediência, conforme nós lemos no texto a princípio. Eu não posso ser infrutuoso, eu tenho que frutificar, eu tenho que dar frutos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí as coisas são diferentes. Eu preciso entender, não se trata de ter uma indulgência no qual me é dada para eu me redimir da minha pena, para eu não ter que pagar lá no purgatório. Não existe isso. Não em Cristo Jesus. Na Bíblia não existe limbo, não existe purgatório, não existe inferno. Isso não está coerente com o restante da Bíblia. E é por isso que nós cremos apenas nos livros canônicos, porque são os que há harmonia, é onde há a harmonização. Não há essa questão de ter que ficar aí passando por penitência, de joelhos descalços, a pé ou qualquer coisa. Não precisa disso. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Se fosse possível ao homem obter o favor de Deus por suas obras, Jesus Cristo não precisava ter morrido. Ele orou ao Pai pedindo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas não havia outra forma. E por isso Jesus Cristo precisou morrer. Por isso ele precisou morrer. Então, seja feita a tua vontade. O próprio Jesus rendeu-se ao Pai. O que cabe ao ser humano é fazer o que Jesus Cristo fez, render-se à sua vontade ao Pai. Nos diz o próprio Jesus falando isso em Mateus, capítulo 7,
verso 21, fala que naquele dia muitos me dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. É aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. É esse que tem um relacionamento redentivo com ele que vai entrar. Porque muitos vão me dizer no verso 22, Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos muitos milagres? Vão ouvir de Cristo abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Se praticar a iniquidade, praticar o pecado, se não obedecer, não recebe o Espírito Santo, por mais que tenha um êxtase de sentido. Não recebe o Espírito Santo, meu irmão. Isso que você está tendo, esse êxtase de sentido, não vem de Deus. Biblicamente, esse sentido não tem. Mas quando... O que? Jesus Cristo teve esse sentido quando? Será que ele não tinha o Espírito Santo? Será que Paulo recebeu em algum momento? Não quer dizer que não haja manifestações. Profetas, quando recebem e são possuídos por Deus para profetizar, passavam por manifestações sobrenaturais. Neles mesmo, fisicamente. Não respiravam, por exemplo. Em condições muito particulares. E jamais falaram em línguas. Nós vamos estudar isso mais para frente. Não línguas estranhas. Línguas que haviam, que existiam. Né? Isso que fala Atos capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo 14. Só você estudar os dois capítulos você vai entender isso. Era um dom de idiomas, idiomas que os apóstolos nunca haviam falado antes, mas que passaram a falar segundo a língua de cada um daqueles que estava ali, segundo a sua língua materna. Eles entendiam os que ali estavam. Não era uma língua estranha. Então, esse êxtase de sentido, esse arrebatamento, isso não é bíblico. Existe essa manifestação sobrenatural, não a estou negando. O dom de línguas existe, mas é para pregar o evangelho a quem não entende o idioma que você fala. E Marcos diz que tem dom de línguas e tem que pegar em serpente. Eu não vi ninguém pegando em serpente, mas querem falar em línguas. Mas isso é uma outra história. Precisamos entender alguma dessas coisas. Olha só o que nos diz, olha a fidelidade com que existiu. Isso que eu estou lendo para vocês, isso é um trecho, tá? Que o historiador D'Albigné, falando da reforma protestante, nos traz da chamada Dieta de Spira. Existiram duas edições da Dieta de Spira, em 1526 e 1529, no qual a dieta era como se fosse uma assembleia dos príncipes, o chamado Império Sacro Germânico, que existia naquela época. Tá? Inúmeros reinos eram no único império, no reino do imperador Carlos V, e a Assembleia dos Príncipes era a dieta, que se reunia em várias cidades, como a Dieta de Worms, por exemplo, e aqui na Dieta de Spira, em dois momentos se reuniram, em 1526 e 1529, porque por causa da reforma protestante, do movimento que os luteranos começaram, eles colocaram, então, iniciaram um movimento a partir de 1517, a Reforma Protestante. E cada reino, os súditos daquele reino podiam seguir a religião do príncipe. Se o príncipe fosse católico, todos seriam católicos. Se o príncipe fosse luterano, todos seriam luteranos. E assim foi. E aí foi dado um edito, um decreto do imperador, sobre influência na época do Papa até então, que eles deviam impor o catolicismo a todo o império. Tá? E aí eles protestaram, inicialmente em 1526, e depois tentaram né? O imperador tentou reaver isso pela força em 1529. E vai indo pela força. Aí começa o exército que cediam a cada príncipe a lutar contra o imperador. Mas olha o que diz o trecho, né? O trecho final. Protestamos pelos que se acham presentes perante Deus, nosso único Criador, mantenedor, redentor e salvador, e que um dia será nosso juiz, bem como perante todos os homens e a todas as criaturas que nós, por nós e pelo nosso povo, não concordamos de maneira alguma com o decreto proposto, nem aderimos ao mesmo em tudo que seja contrário a Deus, a sua santa palavra, ao nosso direito de consciência e à salvação da nossa alma. Que ratificarmos tal edito? Nunca. Afirmaríamos que quando Deus Todo-Poderoso chama um homem ao seu conhecimento, esse homem, sem embargo, não possa receber o conhecimento de Deus? Não há doutrina correta além de que se conforma com a palavra divina. O Senhor proíbe o ensino de qualquer outra doutrina. As Sagradas Escrituras devem ser explicadas nos textos mais claros. Esse santo livro é, em todas as coisas necessárias ao cristão, fácil de compreender e destinado a dissipar as trevas.
Estamos resolvidos com a graça de Deus a manter a pregação pura e exclusiva de sua santa palavra, tal como se acha contido nos livros bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, sem lhe acrescentar coisa alguma que lhe possa ser contrária. Esta palavra é a única verdade, é a regra segura para toda a doutrina e de toda a vida, e nunca pode falhar-nos ou iludir-nos. Aquele que edifica sobre esse fundamento resistirá a todos os poderes do inferno, ao passo que todas as vaidades humanas que estabelecem contra a eles cairão perante a face de Deus. Por essa razão, rejeitamos o jugo que nos é imposto. Ao mesmo tempo, estamos na expectativa de que a sua majestade imperial, mas não o imperador que estava querendo fazer um novo edito, procederá em relação a nós como príncipe cristão que ama a Deus sobre todas as coisas, e declaramos-nos prontos a tributar-lhe, bem como a vós, graciosos fidalgos, toda a afeição e obediência que seja o nosso dever justo e legítimo. Sabiam se submeter a uma autoridade humana, assim como diz a palavra. Romanos 13 diz claramente isso. Devemos submeter a autoridade humana se ela não se choca com a autoridade divina. Porque interessa antes obedecer a Deus do que os homens, disse Pedro lá em Atos capítulo 5. Curioso, não? Eu estou aqui ao ar livre, está começando a querer escurecer por aqui. Curioso a fidelidade desses príncipes, desses reformadores, muito fiéis ao dever, muito fiéis ao dever. Como a bússola é ao polo. É desse tipo de homens que o mundo está precisado, e não de homens que cedam às pressões, mas de homens que sejam realmente fiéis, fiéis à palavra de Deus. E por isso, por causa desse movimento, é que foram conhecidos como protestantes. Pregaram sobre a salvação, salvação apenas em Cristo, o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele que ressuscitou para que nós possamos ter vida, vida em abundância. Naquela cruz, os seus cravos que eram para nós foram colocados, a eles, eles resolveram se manter fiéis. E Cristo muito os honrou. Sim, existia um pecado original, mas nós devemos cair de joelhos e clamar pela salvação. E a lermos a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, ela nos trará o Espírito Santo e nos convencerá, através das diversas impressões, inclusive do ministério dos anjos, quem é o nosso Deus, o Deus em que nos cremos, e o próprio Espírito, que é o autor das Sagradas Escrituras, ele nos levará até a cruz, nos fará examinar as Escrituras, porque julgamos ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de Cristo, é a palavra que testifica de Cristo, é ela que nos diz como o Espírito Santo é outorgado ao crente, é pelo estudo da palavra que a Trindade se manifesta em nós, é dessa forma. E veja bem, meus amigos, Deus é perfeito, sem sombra de dúvida. Esse Deus que é perfeito, esse Deus que deseja se manifestar desse mundo, a palavra dele comprovadamente genuína, ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Esse Deus deseja fazer a salvação. Jesus Cristo morreu pelo mundo todo, mas se ele morreu pelo mundo todo, morreu por todos os que já viveram, de Adão até o último dos seres humanos ainda vivos quando Jesus voltar. Se ele morreu por todos, por que nem todos se salvarão? Por que nem todos se salvarão? Jesus diz que estreita é a porta e estreito é o caminho que leva à salvação, e são poucos que entram por ela. Mas larga é a porta e larga é o caminho que leva à perdição, e são muitos que por ali vão. Por que se Jesus morreu por todos, e se o que Deus faz é perfeito, se a obra de salvação é perfeita, por que nem todos se salvam? Essa é uma pergunta muito importante para ser feita. Nem todos alcançarão a salvação. Nós precisamos entender isso. E a salvação ela está dividida em ao menos três fases. Eu aqui vou apresentar a fase 1, a fase 3, e depois eu volto para a fase 2, por um motivo que vocês já vão entender. A primeira fase é a justificação. A justificação, a primeira de 3 fases, é uma obra 100% divina. O ser humano não tem participação. Uma obra 100% divina. Na justificação, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, de uma vez por todas, através dele nós obtemos o perdão.
Nós obtemos a retirada da condenação do pecado do mundo. É imputada a justiça, pelo qual somos justificados. Aquela que nós somos santificados é comunicada, a justiça imputada, a justiça forense. Da mesma forma que no fórum, o juiz decreta que você era solteiro e agora é casado. Se você teve uma briga com o vizinho, ele vai decretar quem é o culpado. Ele vai decretar quem está inocente ou quem é culpado. O juiz humano faz isso. Algo parecido ocorre aqui, uma justiça forense. É decretado que nós estamos quites com Deus, porque Jesus já pagou o preço. Então não precisa haver condenação. Na cruz do Calvário foi retirada a condenação do pecado no mundo. Creio que talvez você já tenha visto outros textos, pelo tempo nós não vamos ler tudo. Tá? Vamos entender isso então como ocorre. Já na terceira fase da salvação, do plano da salvação, tá? Vai ocorrer a chamada glorificação. A glorificação vai acontecer quando? Apenas quando Jesus Cristo vier. Porque convém que a corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. Quando que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, sagrada foi a morte na vitória, e nós seremos glorificados, haverá um corpo de glória sobre nós. A glorificação, quando Jesus vier, após o retorno de Cristo, ele vai nos glorificar. Ali vai ser retirada a presença do pecado do mundo. Ali é retirada a presença do pecado. Não é agora. Agora o pecado ainda está aqui, está à nossa volta. Nós vemos o efeito dele o tempo todo. Não foi na cruz que foi retirado. Na cruz foi retirada apenas a condenação. Quando Jesus vier, ele vai retirar o pecado definitivamente de nós, seremos glorificados. Isso também é uma obra 100% divina. Não há qualquer participação humana. São 3 fases. A primeira, 100% divina, retirar a condenação do pecado. A terceira é retirada a presença do pecado, a glorificação, essa que estou mencionando aqui. Porém, há uma fase que é humana também, não apenas. É uma participação humana, que é a segunda fase, a santificação, da qual é retirado o poder do pecado. Por que a maior parte anda num caminho estreito, na porta estreita e se perde? E só poucos é que andam no caminho, no caminho largo, a porta larga, e se perdem. E são poucos que entram na porta estreita, no caminho estreito. Porque a maior parte não quer obedecer e se render a Deus. Não quer se render a Deus. A maior parte não quer nem se comprometer com isso. Não me fala não que isso vai me comprometer. Lamento informar, se Deus quis revelar e você não quis receber, comprometido você já está. Porque Deus tem interesse em um povo santificado no tempo do fim. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é que me ama, disse Jesus. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Se me amais, guardais meus mandamentos. A santificação é retirada do poder do pecado. Essa obra é divina humana. É Filipenses 2, 12 e 13 que nós já lemos. Desenvolva a minha salvação com temor e tremor. Deus opera em mim o querer e efetuar segundo a sua boa vontade. Eu desenvolvo a minha salvação, Deus opera em mim. E eu não desenvolvo do meu jeito como eu quero, é com temor e tremor. É Deus que está na frente, por isso eu obedeço. É Ele que pode, inclusive, me julgar e me condenar, por isso eu tenho tremor. E é Ele que está diante de mim e eu obedeço, sou reverente, isso é temor. Ele opera em mim o querer efetuar, é uma obra divina humana, mas há um componente humano mesmo nessa parcela. E não pense que eu já alcancei a perfeição, nos diz Paulo. Mas ele ordena daqui a pouco o quê? Sigo para o alvo, porque é para lá que eu estou. Todos quantos já somos perfeitos, ele diz. Eu não alcancei a perfeição, ele fala no verso 12, e no verso 5 ele diz, porque isso todos quantos já somos perfeitos. Para aí, ele já alcançou a perfeição e nós não? Como é que é a coisa? Ele não alcançou e nós sim? Não. Níveis de perfeição. Está sendo coerente com a luz que Deus te deu? Se você está sendo coerente, está sendo chamado de santo e perfeito. É isso. Agora você precisa crescer em santificação, melhorar a cada dia na graça de Cristo Jesus, mediante a intercessão de Cristo por ti no santuário celestial e a atuação do Santo Espírito, ao qual ele comissionou para ser o Paracletos, o outro consolador, para nos guiar até a cruz, até os pés de Cristo, para nos fazer lembrar de tudo que Jesus nos ensinou,
para nos levar até a Cristo, para nos convencer do nosso pecado, da justiça divina que é Jesus e do juízo vindouro. Passo a passo, degrau a degrau. Aí, meu amigo, você vai entender. Há algo que é a santificação. E o que é essa santificação? É nós nos darmos totalmente sem reservas, alma, corpo e espírito a Deus. Lidar como ele lida com justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus. Conhecer e fazer a vontade de Deus sem consideração de si mesmo ou interesses próprios. Ser um com Deus. Total, completamente se render a Ele. Sem nenhuma reserva. Novidade de vida. Necessário nos é nascer de novo. O plano da salvação é esse. E no tempo do fim, Deus tem destinado um momento. É você ler, por exemplo, Apocalipse 22, verso 11. Nós vamos, inclusive, encerrar com esse texto. Apocalipse 22, verso 11. Que eu cheguei a projetar aqui quando falei de santificação. Tá? Apocalipse 22, verso 11. Diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Esse trecho, esse texto, ele se refere ao final da intercessão de Jesus Cristo no santuário celestial. Quando Jesus Cristo terminar a intercessão, quando ele disser mais uma vez, tetelestai, está consumado, ele terminou a sua intercessão. Todos os casos do justo já foram julgados, inclusive aqueles que foram selados. Nós vamos estudar isso em Apocalipse. Todos foram selados. O juízo deles está definido. O salvo está salvo e o perdido está perdido. Jesus Cristo termina a intercessão, não há mais como o perdido se salvar. Só que o salvo é considerado salvo, ele não se perde mais. E isso é antes do retorno de Cristo. Jesus vai terminar a intercessão, nós vamos ter considerados sendo santos, santificados. Tiago nos diz que quando nós passamos pela provação e nós somos aprovados, nós produzimos perseverança. E a perseverança vai ter ação completa, até sermos perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Isso é Tiago, capítulo 1, verso 4, 2 ao 4. Né? E o próprio verso 27 do mesmo capítulo 1 de Tiago diz que a religião pura e perfeita diante de Deus é essa: visitar os órfãos em suas aflições, ou seja, fazer o bem ao próximo, ao necessitado, e guardar-se incontaminado do mundo, obedecer os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, versos 1 a 5, menciona que os 144 mil foram resgatados, comprados da terra, e não se achou dolo em sua boca, nem mácula, nem mentira. Eles não se contaminaram com as doutrinas espúrias da religião vigente em seu tempo, mas antes permaneceram fiéis ao evangelho eterno. É necessário manter-nos fiéis ao evangelho eterno. Nós precisamos ser modificados, santificados em Cristo Jesus. Precisamos desenvolver a nossa salvação. Isso é um aprendizado, é necessário. Somos em Cristo Jesus, recebemos a condição de salvos, sim, e agora precisamos nos esforçar para nos mantermos nessa condição, aprendermos a desenvolver a nossa salvação, mantendo-nos na condição de salvos. Efésios 2 nos diz que a salvação é pela graça somente, para que ninguém se glorie. Porque senão, Deus estaria em débito conosco. Você vai estudar Romanos 4, vai dizer isso. Estaria em débito conosco, mas não temos isso. Deus não está em débito conosco. É nós que estamos em uma dívida eterna com Ele, gigantesca. Muito maior do que podíamos pagar. O melhor que possa ser um ser humano em sua obediência. Precisamos entender isso. Romanos 3, 4 e 5 fala da justificação. E Romanos 6, 7 e 8 da luta que nós temos que ter para nos mantermos salvos. Romanos 7, a luta, o embate entre a lei do pecado e da carne e a lei do espírito da vida. Miserável homem que sou, diz Paulo em Romanos 7, verso 15, verso 24. Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, diz o verso 25. Ali é mencionada essa luta, a luta contra o eu, morte do eu que precisa ficar silente. E ali é a santificação. Eu tenho que me apegar a essa bênção que é a salvação, que é a justificação em Cristo Jesus, a bênção no Santo Espírito. E como Jacó lutou com Deus, eu preciso lutar com Deus, não contra Deus, mas favorável a Deus, para que o eu silencie e fique morto.
acho que é Lutero que disse a frase, né, que o eu foi afogado, mas o miserável sabia nadar. Não tenho certeza se foi de Lutero que disse essa frase ou não, mas ela tem um sentido muito grande. Só que ela tem que voltar ali, essa luta. Quando nós lutamos, a graça de Cristo pode cobrir a nossa multidão de pecados. E ainda que haja pecado, foi um pecado por deslize, porque eu estou tentando não pecar. Não foi mais um pecado por rebeldia. O rebelde vai receber o seu castigo. Enquanto permanecer rebelde. Agora, a hora que ele parar a sua rebeldia e se voltar para Deus, ele pode alcançar salvação. Essa é a novidade do plano da salvação. Um plano maravilhoso que está preparado desde antes da fundação do mundo. Eu preciso entender isso, para que a graça de Cristo possa cobrir a minha multidão de pecados. Preciso viver isso. E isso está disponível ao crente. Isso está disponível a mim e a você. E é por isso que eu quero te convidar, se você entendeu essa mensagem, para nos ajoelharmos diante de Deus e orarmos mais uma vez. Vamos orar? Que lugar lindo que eu estou para orar, cara. Esse ruído, não sei se você consegue ouvir, se capta o microfone, esse ruído é um rio que tem aqui a 50 metros. Isso aqui não é fundo falso, não, tá? Eu estou no meio da natureza mesmo. Vamos orar? Oremos. Santo Deus e amado Pai, lhe damos graças, Deus de amor, de bondade e de misericórdia, pelo dom de Cristo Jesus. Senhor Deus, quando olhamos a nossa condição, nós vemos e reconhecemos diante de Ti que nós não conseguimos por nós mesmos. E damos graças porque a Tua palavra revela e a Tua palavra tem poder. Ela penetra profundamente a ponto de dividir juntas e medulas e consegue discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. E a Tua palavra revela quem é Cristo e quem somos nós. O Teu Espírito vivendo em nós, Ele nos convence. E nós queremos clamar pelo Teu perdão. Perdoa-nos, Pai. Transforma o nosso coração para que possamos ter um coração de carne, não mais coração duro de pedra, que paremos de ser teimosos e nos rendamos a Ti e permaneçamos em Cristo Jesus. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, por favor, de nós mesmos. Dá a nós, Senhor, o Teu Espírito. Transforma-nos para que possamos ser realmente instrumentos efetivos em Tuas mãos, agradáveis aos Teus olhos. Opera em nós o querer e efetuar segundo a Tua boa vontade. Nos ajuda a permanecer em Ti, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, utilizando e aprendendo a usar, ó Pai, as bênçãos que quer nos outorgar em Cristo. E nele, que possamos ser feitos mais que vencedores, Pai. Para a Tua honra, para a Tua glória, vence o mal que há em nós e que nos rodeia. Em Jesus oramos agradecidos, estendendo, por favor, ó Pai, proporcionalmente conforme a Tua vontade, tais bênçãos a nossos familiares e queridos, a cada um que tanto precisa de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém, ó Senhor. Meus amigos, que Deus os abençoe. Muito obrigado aí pelo privilégio de podermos estarmos juntos. Mais um sábado se findando, mais uma semana começando daqui a pouquinho. Que Deus os abençoe, que possamos permanecer juntos aí no conhecimento de Cristo Jesus. Um abraço a todos. Obrigado àqueles que estão comigo aqui até o final, e àqueles que vão ver a gravação desse estudo. Deus abençoe. Até o próximo sábado. Excelente semana. Um abraço a todos. Abraço, Ana Júlia. Abraço aí, Cristiane, Nancy, ou Nancy, eu não sei. Tá? Que Deus os abençoe. Também os que virão aí, alguns que já saíram, os que virão esse estudo gravado mais para frente. Até um outro momento. Deus abençoe. Tchau, tchau.